Fala guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, se liga só, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como começar no marketing digital. Mas para que eu fale isso, vocês precisam entender algumas coisas técnicas e como eu comecei também. Muita gente acha que começar no marketing digital é uma renda extra. Não, tá totalmente errado isso aí, tá bom? E por que eu falo isso? Porque eu vou completar 10 anos trabalhando com digital e nunca precisei sair desse trabalho digital, graças a Deus. Já passei por altos e baixos, mas nunca precisei, graças a Deus, sair do que eu amo fazer. Mas vamos lá, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da minha história e quebrar alguns tabus que vocês têm, tá bom? Inclusive minha história é bem interessante desde quando eu comecei, tá? E vocês vão entender o que é possível fazer quando você trata a internet de forma séria e correta, tá bom? Pessoal, dito isso, deixe um like aí no vídeo antes da gente começar. Lembrando que no primeiro comentário fixado você tem um link onde você é direcionado para o WhatsApp, onde eu abro o grupo toda quinta-feira, das 17 horas às 18 horas, tá? Então, dito isso, bora pro vídeo e vem acompanhar minha história. Vamos lá, galera. Como tudo começou de comprador a criador. Vamos lá. Eu não fiz faculdade de marketing, tá? Na verdade, quando eu comecei na internet, eu nem sabia o que era copywriting, funil de vendas ou lançamento, tá? Tudo que eu tinha era curiosidade incontrolável. Uma percepção que mudou minha vida foi se eu estou comprando de alguém na internet e se alguém está ganhando dinheiro com isso. E se eu fosse do outro lado do site, por exemplo. Foi assim que tudo começou. Eu passei noites comprando infoprodutos pela internet. Embora muitos deles não entregassem nada de muito prático, eles me deram olhos para algo que a maior parte do mercado digital não enxerga. Tá? Comecei a pensar, e se eu criar meu próprio site? E se eu vender do meu jeito, com o que eu acredito? E eu fiz isso, então sem esperar a aprovação de ninguém, de verdade mesmo, sem depender de faculdade, sem diploma na parede. Comecei a vender e-books de forma simples no Google, direta com páginas que eu mesmo criava, na maioria das vezes sem aparecer, só com estratégia. E bom, o resultado, 15 mil por mês com 18 anos, perigoso, tá? Vendendo apenas infoprodutos em sites, mas isso era só o começo. Depois de alguns meses vendendo e-books com consistência, comecei a entender cada vez mais sobre como as pessoas encontravam meus produtos. E foi aí que eu me aprofundei em SEO, a famosa otimização para mecanismo de busca que eu tanto falo para vocês. Naquela época, ganhar dinheiro com SEO era quase como pescar em aquário. Sabendo o que fazer, bastava jogar a isca certa e você pescava o peixe. Então eu cheguei ao ponto de dominar palavras-chave estratégicas, posicionar site em lugares que ninguém estava olhando e transformar visitas em vendas, sem gastar um centavo em anúncio. Mas aos 19 anos, algo dentro de mim começou a mudar e eu já entendia como gerar tráfego orgânico, mas comecei a me perguntar, e se eu usar esse conhecimento para escalar? E se além de atrair pessoas, eu souber vender melhor? E se eu criar algo meu, com a minha voz? E foi nessa fase que eu comecei a entender de oferta, estudar oferta. Entendi que um produto sem uma boa oferta era como um carro sem combustível, saca? Eu também comecei a entender o jogo do poder da mídia paga. Impulsionar o que já funciona e alcançar pessoas que jamais encontrariam meu conteúdo organicamente. Então veio o ponto de virada, pessoal. Eu criei meu primeiro produto digital chamado WhatsApp Milionário. Simples, direto, com uma proposta clara e um posicionamento que ninguém estava explorando. O resultado, o produto chegou ao topo dos mais vendidos da Monetize e uma das maiores plataformas de infoprodutos do Brasil. Aquilo foi a validação do que eu precisava. Não só eu podia vender, eu podia liderar. Tá, isso é interessante. Guarda isso. O sucesso do WhatsApp Milionário foi rápido e intenso. As vendas explodiram e pela primeira vez eu sentia que tinha algo grande nas mãos. Todos os dias entrava notificações de vendas, mensagens de alunos, rankings dos mais vendidos. Eu estava construindo algo que realmente tocava as pessoas e faturava muito bem para a minha idade. Mas nesse momento de ascensão, cometi um erro clássico que muita gente começa quando vê um projeto decolar. Eu abandonei a minha base, meus sites. Deixei de lado o site que me gerou, que me trouxe até ali, deixei de lado tudo sobre SEO, construção de autoridade, geração de renda estável. Deixei de lado, literalmente. Fiquei 100% do produto, por estar rendendo muito mais naquele momento, e sim, foi um erro crucial. Hoje eu entendo, por mais que um projeto esteja indo bem, nunca devemos depender de uma única fonte de renda. Não cometo o erro que cometi.
A diversificação é o que mantém o negócio sólido, principalmente no digital, onde tudo pode mudar de uma hora para outra. O site era a minha segurança, ele era previsível. O produto era meu foguete, mas foguetes exigem manutenção. Esse aprendizado, venda como se seu produto fosse acabar amanhã, mas construa como se seu negócio fosse durar para sempre. 2020 chegou como um furacão, enquanto o mundo inteiro estava na pandemia, daquele jeito, o mercado digital começou a explodir como nunca antes. Milhares de pessoas em casas, conectadas, buscando alternativas de rede, aprendizado e transformação. Para mim, esse ano foi o ano em que tudo fez mais sentido. Aquilo que eu tinha aprendido lá atrás sobre SEO, tráfego, copy, criação de produto, agora era ouro. Enquanto muitos estavam começando do zero, tentando entender como funcionava o jogo digital, eu já estava alguns anos à frente, com uma base sólida e uma visão clara de que precisava ser feito. Foi aí que eu acelerei com tudo, retomei as estratégias que estavam paradas, repliquei o que dava certo em novos produtos, comecei a pensar em um vídeo em uma visão de longo prazo, escala, recorrência, posicionamento de marca e estrutura. E equipe. Percebi que não dava mais para fazer tudo sozinho. Se eu queria fazer milhões de forma sustentável, eu precisava sair do operacional e focar na estratégia. Então, eu comecei a montar uma estrutura enxuta, mais eficiente, com pessoas certas no meu lado. 2022 foi o ano em que eu deixei de ser um fazedor de tudo e me tornei um estrategista de crescimento. Enquanto muita gente começava a correr atrás do digital em 2020, eu já tinha feito uma estrutura, já tinha construído uma parte importante dessa jornada que vinha acontecendo em 2017. Tá? De forma despretensiosa, comecei um canal no YouTube, sem grandes pretensões, sem grandes produções. Eu simplesmente dividia o que eu estava aprendendo na prática. Eram dicas, experiências, erros e acertos, sacadas que funcionavam com os meus próprios projetos. E com o tempo, esse conteúdo começou a criar algo que não se compra com tráfego pago: credibilidade. Mesmo com poucos inscritos, eu já recebia mensagens de pessoas que estavam aplicando o que eu ensinava e estava tendo resultado. Isso me mostrou que o que eu fazia tinha um valor real. E mais que isso, tinha impacto. Esse canal virou a vitrine do meu conhecimento. E, pessoal, sem perceber, eu estava construindo uma reputação que me abriria portas para novas empresas, parcerias, produtos nos anos seguintes. Hoje, enquanto eu falo sobre isso para vocês, é um pouco da história que vai sair no meu livro, e que eu vou deixar aqui ao lado a capa do livro, que vai ser lançado no mês 7. Nesse mês 7 vai ser lançado o meu livro e se você quiser ter acesso a ele, você vai entrar no grupo abaixo que vai ser a lista de pré-vagas do meu livro para quem quiser. E detalhe, eu vou dar ele totalmente gratuito para as primeiras 30 ou 20 pessoas que entrarem no grupo. O nome do livro é Marketing que a Faculdade Não Te Ensinou. Beleza? Mas vamos lá, vamos voltar à história. Enquanto a gente grava esse vídeo, né, o canal já está passando aí dos 24 mil inscritos e posso dizer com tranquilidade para vocês, pessoal. Cada um deles veio por conteúdo de verdade, não por promessas vazias. O YouTube, que começou como um diário digital, se transformou em um dos pilares da minha autoridade no mercado. Isso me ensinou uma das maiores lições da minha trajetória. Enquanto você aprende, você compartilha. Enquanto você constrói, você documenta. Enquanto você cresce, você leva outros com você. Isso é importante. Esse posicionamento me preparou para algo ainda maior. Se liga só. Depois do ritmo acelerado de 2020 e tudo mais, uma coisa ficou clara para mim. Faturamento é bom, estrutura é melhor ainda. Até então eu dominava o jogo do produto digital. Sabia lançar, escalar, gerar caixa. Mas em 2021 percebi que era hora de parar de pensar como um lançador e começar a agir como um empresário de verdade. Essa transição foi mental, operacional e emocional. Comecei a enxergar que para crescer de forma sustentável, eu precisava de uma empresa e pessoas, e não só produtos, processos, não só campanhas. Pessoas certas, não só ferramentas. Foi nessa época que comecei a estruturar nossos negócios com base em tudo que eu aprendi no campo de batalha, tá bom? E não era mais sobre fazer sozinho, era sobre criar ecossistemas que se fortalecem entre si. Passei a atuar com mais clareza em frentes diferentes, então, criação de produtos digitais próprios foi uma delas. Estratégias de autoridade e crescimento de exposição de marcas corporativas, marcas pessoais de pessoas. Fiz muitas mentorias e posicionamento de marca, eu faço até hoje isso. Parcerias e estratégias com diversos experts que me levaram a ter um certo reconhecimento. E uma estruturação de uma empresa focada em tráfego, edição e assessoria digital. Bom, enfim, o resto vocês veem no meu livro, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte.
Desde quando eu comecei toda a jornada, o que vocês perceberam? Perceberam que, sim, eu ganhei dinheiro muito novo porque eu surfei a onda da bolha.com no Brasil, porque a bolha já tinha estourado lá nos Estados Unidos, mas eu surfei essa onda onde era mais fácil ter resultado, bastava ser consistente em algumas coisas. Então, tipo, era bem mais tranquilo mesmo. Com o site, por exemplo, quem tá aí desde as antigas lembra que em 2017, 2018 era muito mais fácil você vender no Google e ranquear um site. Então, eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido, eu surfei uma onda, tá? Eu surfei. Só que depois que eu surfei uma onda, eu sabia disso que eu tava surfando uma onda. Depois que eu surfei, eu caí numa realidade. Falei assim, putz, agora eu não tô surfando mais a onda. Será que o que eu estou fazendo aqui é pura sorte? O acaso? O que aconteceu? Foi Deus? O que está acontecendo? E eu comecei a me perguntar se eu era realmente capaz disso. Então, veio a pandemia também, que foi outra onda que eu surfei, não vou mentir para vocês. Todo mundo digital surfou na pandemia. Então, cresci muito. Mas chegou uma hora em que não dá para surfar mais em nada, você tinha que ser bom. Então eu simplesmente parei e voltei a estudar. O que eu quero dizer para vocês, pessoal? Independente de como vocês começam no mercado, você pode começar. Ó que chuva da hora, pessoal. Vamos lá. Vocês podem começar como social media, o lançador, como isso, como aquilo. Mas o que eu quero dizer para vocês é uma coisa só. Só tenha consistência, sabe? Só tenha consistência. Eu peguei pessoas inteligentes, inteligentíssimas, que não tinham consistência e peguei pessoas que talvez não tinham a qualificação, mas aquela pessoa era determinada, ela queria mudar a vida dela e eu era esse cara. Eu queria mudar aquela coisa que eu estava vivendo. Eu não tinha qualidade de vida zero. Minha qualidade de vida era zero. Eu falei, nossa, meu, eu vou ficar maluco estagiando nisso aqui. Contabilidade, eu odeio contabilidade e tudo mais. Então você tem que estar inconformado suficientemente para poder conseguir atingir esse objetivo seu. Outra coisa, se você fizer com consistência, não importa que você vai ter resultado, tá? E eu não vou ficar falando aqui, para você começar, entra no seu YouTube e cria 30 vídeos. Não, galera, eu percebi que ao longo desses anos, com tanto mentorado, tanta consultoria, tanto colaborador, que eu sempre gosto de treinar, eu percebi que não é que eles não sabem fazer dinheiro ou que eles precisam apertar um botão, não. É a mente da pessoa que não está programada para aquilo. Saca? A gente, no Brasil, o nosso problema é o seguinte, pessoal, não é que as pessoas não estão fazendo dinheiro porque não querem. Na verdade, elas não aprenderam uma coisa antes, que é mentalidade e depois técnica. Estão jogando técnica a goela abaixo para as pessoas, sendo que elas estão com a mentalidade destruída. Elas estão achando que vão ter resultado em um curto espaço de tempo. E qual que seria essa mentalidade? Vamos lá. A mentalidade é de você ter uma consistência. Você pode desistir? Não. Você pode dar uma descansada e parar um pouco. Pare e descansa 1, 2 dias, que vai deixar sua mente mais tranquila, mas volta. Essa é uma dica aí que pra mim foi absurdo. Até hoje eu uso, tá? E jamais jogar toalha. Outra coisa, isso aqui é real, hein? Quando você estiver vendo que tá muito difícil fazer as coisas e continuar, é que você tá perto de chegar no resultado. Aconteceu isso comigo em todas as vezes. Todas as vezes que eu tava cansado, arrebentado, assim, querendo, assim, parar com tudo, que eu falei, meu, o que é isso? Eu tô cansado, é vida pessoal, família profissional, eu tava cansado, foi quando eu tive os maiores resultados. Então, se você tá nesse momento de, tipo assim, nossa, eu tô trabalhando pra caramba aqui nesse negócio, não sai, que você tá próximo do resultado. Outra dica para finalizar para vocês, que é a mentalidade de fato. Então, ser consistente, tá bom? Quando você pensar em desistir, acalma, relaxa, fecha o PC, vem aqui assim, ó, faz assim, ó, fecha o PC, fala assim, beleza, hoje eu não vou mexer nisso aqui, vou deixar isso aqui de boa, tá? Não vou mexer nisso aqui, pra quem não vive do mercado, pra quem já vive é um pouco diferente, mas beleza, não vou mexer nisso aqui porque isso aqui tá sugando minha mente, senão você vai desistir, é que nem academia, não adianta você começar a parada fazendo intensamente todo dia, sendo que você nunca fez academia, tá? Então, assim, para encerrar aqui, eu quero quebrar esse tabu aqui. Não é técnica e não é apenas eu falar para vocês, ó, vocês têm que fazer isso, vocês têm que ir no YouTube, vocês têm que fazer aquilo lá, tem que ter uma estratégia aqui. Não, é a mentalidade de boa parte das pessoas. Eu digo 99% das pessoas estão com a mentalidade errada e querem começar no mercado. Então, a mentalidade, por exemplo, vou dar uma dica aqui. Quando a pessoa começa no mercado, tem resultados, mas ela não tem uma mentalidade de empreendedor, de resolver problema, ela vai se assustar quando ela vê que empresário é basicamente resolver problema.
Então, por exemplo, a campanha parou de vender e tal. É normal, vamos mostrar um jeito de resolver a campanha. Ah, isso começou a acontecer, é normal. Outra coisa, no começo, você vai criar um produto e tudo mais. Pô, primeiro deu tráfego aqui, deu errado, o custo por clique deu caro, é normal, vamos achar um jeito de ajeitar. Então eu percebo que vocês, não todo mundo, mas a maioria, tem uma dificuldade em lidar com problemas profissionais, tá? Não vou falar pessoal, porque até eu não sei lidar muito bem com problemas pessoais, mas profissional, você dá para saber que tudo dá para ser resolvido. Relaxa. Então essa é uma coisa muito importante e segue isso, consistência. Na hora de querer desistir, fecha o notebook, tá? Que você vai ficar tranquilo. Se você é uma pessoa religiosa, acredita em Deus, cara, coloca ele na frente que vai dar bom, tá? Outra coisa, construa de forma íntegra a sua história, tá bom? Isso vai te garantir ter bastante pessoas ao seu favor, jogando uma energia positiva para você, isso vai acelerar seu resultado, beleza? Então, tenha consistência, que vai dar certo, não importa se é um ano, eu só posso fazer às vezes uma vez por mês, estudar um pouco, mas é meu sonho, bora, é seu sonho, e aí? Faz uma vez por mês, tira essas objeções, entendeu? E perde esse medo. Dito isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Eu não dá para chegar aqui e falar para vocês, galera, se liga só. Para vocês terem começar no marketing digital, vocês têm que começar por A, B, Y, Z, criar um canal no YouTube, não. Mas é isso, a mentalidade. É uma mentalidade de todo mundo, basicamente, que chega até mim, a maioria, tá? 99%, 98%, precisa de, às vezes, até um curso de mentalidade, sacas? Antes de aplicar técnicas. E é isso que eu falo para vocês. Então, que vocês puderem estudar sobre inteligência emocional, que vocês puderem estudar sobre ler livros, bastante livros assim, vai ajudar vocês, tá bom? Pessoal, vou deixar aqui também, assim que acabar o vídeo, o vídeo anterior que eu lancei sobre Hask, é muito bacana. É um novo modelo de negócio, uma nova onda no marketing digital no Brasil, tá? E não só no marketing, mas como no mercado como um todo. E você pode acompanhar, fechou? Dito isso, bora pra cima.